Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos aqui nesta noite de terça-feira para mais um vídeo do canal Espírito. Eu espero que você esteja aí ligado com o seu papel, sua canetinha na mão para anotar o texto. Depois vai lá para o seu lugar secreto e fala com o Espírito Santo. Para você que está passando aqui pela primeira vez no canal, por que eu falo isso? Eu tenho o hábito de pedir para as pessoas fazer aquilo que Jesus nos deixou bem claro, que é pedir ao Espírito Santo todo o discernimento, o ensinamento que Jesus falou. Que o Espírito Santo que ele nos deixaria, nos ensinaria e nos faria lembrar daquilo que Jesus fez ou falou. Amém? Então pega o papel e a caneta, vai lá, marca os textos, depois vai para o seu lugar secreto, ó, fala com Deus, só isso, tá bom? Bom, hoje o tema tá muito bom e eu quero trazer para vocês um texto que tá, anota aí já, João, vai ser só esse texto. João capítulo 11, versículo 25 e 26, amém? Por que eu quero trazer esses textos? O Espírito Santo falou para mim, filho, vai lá e lembra para as pessoas que a vida comigo é eterna. A vida com o Senhor Jesus é eterna. Mas para que a vida seja eterna, é necessário alguns pormenores. Então fica ligadinho aí que eu vou ler aqui para você. Você anotou? João capítulo 11, versículos 25 e 26. Para você que está passando pela primeira vez aqui no canal, eu digo, se você sente no seu coração de se inscrever no canal, inscreva-se para que você compartilhe com outras pessoas o conhecimento que vem do céu, a sabedoria do céu, não a minha, não dessa terra. A sabedoria dessa terra aqui é tola. A sabedoria do céu é que tem que nos transbordar e nos fazer seguir em frente. Amém? Então vamos lá? João, gente, vou deixar aqui para vocês algo assim bem franco. Leiam o livro de João. É um livro que nos enriquece, é um livro onde Jesus fala e faz tantas coisas. É um livro que nos traz crescimento. Para você que não me conhece, está passando aqui pela primeira vez, eu conto claramente no meu testemunho que quando eu li João 15, os versículos 15 e 16 até uma parte, foi quando eu fui despertado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo e Deus o Pai para a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando eu conheci essa verdade, ela me libertou. Não que eu seja puritano, não que eu seja... Eu sou cheio de falhas, eu sou pecador, mas eu conheci uma verdade que mudou a minha história. E vai mudar a sua ou de qualquer pessoa que buscar de verdade tomar posse da palavra que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então vamos lá? João 11, versículos 25 e 26 diz assim, olha. Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Bom, aqui João está falando com Marta, né? E eu acho muito importante que nessa conversa, quando ele toca nesse assunto, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Porque é tão importante que nós saibamos o que? Jesus, ele foi dado por Deus o Pai para cumprir um processo. O processo para nos libertar. Libertar do quê? Mandamentos, leis, antiga aliança. Mentiras. Morte. Quando Paulo cita lá em 2 Coríntios capítulo 3 e fala sobre o ministério da morte, o que é o ministério da morte? O Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Então, quando Jesus fala que eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, o que ele está dizendo aqui? Olha, eu sou a ressurreição e a vida. Então, eu vou viver e vou fazer com que vocês também vivam e não mais pereçam à mercê de mandamentos e leis. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Por quê? Porque se você crer e ter fé e seguir Jesus Cristo, mesmo que o seu corpo físico padeça, que é o normal de todos nós vamos padecer para este mundo, o corpinho todo vai ficar, né, na terra, mas o nosso espírito há de estar com o Senhor Jesus. Isso aqui, a carcaça, gente, não vale nada. Nós
somos pessoas que não temos nada. Nada. Não somos nada, não temos nada e voltaremos para o nada, digamos assim. Mas quando nós cremos em Jesus Cristo, o corpo padecerá, mas o seu espírito, a sua alma, vai seguir o caminho, verdade e vida que nos leva aonde? Ao céu, até a vida com Jesus Cristo pela eternidade. Porque em João 3,16 está escrito lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. E quando Jesus fala aqui que mesmo que morra viverá para a vida eterna. Aí você pode me perguntar, mas Emerson, como que eu faço para ter a vida eterna? Basta crer. O problema do ser humano hoje é que o ser humano ele quer crer em todas as coisas dessa terra. Quer crer no dinheiro, quer crer nos bens materiais, quer crer nos políticos, quer crer em si próprio, quer crer que, porque eu faço, eu aconteço, porque eu sou bom. Jesus é o último da lista. Lembrei, é mesmo, Jesus, isso mesmo. Nós temos que inverter isso. Por que inverter? Quando eu falo aqui sempre assim, olha, toma posse da palavra que diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é Cristo viver em você? É você a todo tempo viver como amigo, falar com ele francamente, falar com ele assim de forma aberta, porque ele nos propôs ter uma vida de oração, buscando ele de uma forma o quê? Clara. Quando ele diz, tudo que pedirdes em meu nome, Deus o Pai vos concederá. Ou então quando a gente volta no versículo 15 de João 15, que ele fala assim, eu não mais vos tenho chamado de servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu tenho vos chamados de amigos. Por quê? Porque o amigo tudo sabe do outro. Agora o servo, escravo, ele jamais saberia sobre a qualquer coisa do seu patrão. Então, tudo que Jesus... Você vê como que tudo se une? Quando Jesus fala uma coisa, você vai lá mais na frente, tem um outro texto que fala, você volta um pouquinho no outro texto, o texto também fala. Então, é tudo importante para que esse monte de coisas boas venha a transbordar em nós e o crer seja algo normal. Minha cachorrinha aqui é a Nicole, ela tá espantando os gatos aqui, tá bom, gente? Então, o que acontece? Nós temos que viver dessa forma, nós temos que ter uma vida plena em Jesus. Pastor Emerson, mas como que eu vou ser pleno? Eu sou falho e pecador. A falha e o pecado, ela sempre vai existir em nós. Pensamentos, palavras, atitudes ruins sempre vão existir em nós. Mas quando nós cremos e amamos o Senhor, é diferente. Por que lá em Tiago fala assim, ame a Deus, resiste ao diabo, que ele fugirá de vós. Porque quando nós queremos viver eternamente com Jesus, nós temos que, em primeiro lugar, amar a Deus e resistir às coisas dessa terra, resistir às tentações do diabo, resistir ao próprio diabo. O diabo ele vai colocar dentro de você a coisa de querer trair, a coisa de querer roubar, a coisa de querer maltratar, a coisa de querer matar, de querer ter ódio, de querer ter ira. O diabo, ele vai sempre querer embutir algo para te prejudicar. Por isso que lá em Tiago, quando fala, ame a Deus, resiste ao diabo que ele fugirá de vós, porque quando você resiste ao diabo, você vive uma vida plena em quem? Jesus Cristo. Então, mesmo que você morra um dia para essa terra, amanhã, daqui 5 minutos, porque a gente não sabe a vontade do Pai, nós não podemos prever o nosso futuro, não podemos prever a data da nossa morte, mas quando você crê, você vai esperar tranquilamente o momento em que Deus vai te levar para onde? Para perto dele. Agora, vamos falar a verdade, 90% do mundo hoje já está aonde? No inferno. Mas você está sendo muito dramático. Trágico. É trágico, não é dramático, trágico. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem viver Jesus. As pessoas querem brigar,
as pessoas querem dinheiro, as pessoas querem ter ódio, as pessoas ficam guardando coisa de 200 anos atrás e ainda trazendo até hoje. As pessoas querem viver assim. Aí Jesus fica lá, blá, 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 blá. E ninguém quer saber de Jesus. Quando Jesus instituiu ao Espírito Santo a missão de lembrar tudo que ele falou e ensinar, é porque Jesus falou assim, olha, se eu for falar ou ensinar, ninguém vai dar ouvido. Então, Espírito Santo, vai lá, aos poucos você vai tratando, ensinando, dando discernimento para todo mundo, lembrando daquilo que eu falei. É o Espírito Santo que fará com que você lembre de tudo isso, para que você não morra, para que você tenha exatamente o que Jesus falou para Marta. Olha, eu sou a ressurreição e a vida. Ele morreu e ressuscitou. Nós morreremos e quando ressuscitarmos, estaremos aonde? No céu e não nessa terra. Então, o que nós temos que aprender com tudo isso? Que Jesus, ele tem que ser tudo para nós. No começo do dia, ao acordar, no meio do dia, mesmo com sofrimento, tribulação, aflição, tristeza, pobreza, ou seja lá o que for. E quando a gente for dormir, agradecer por tudo que passamos. Se você passou coisa ruim, se passou coisa boa, agradecer por este dia, que foi ele que nos deu os livramentos visíveis e invisíveis, enquanto o diabo queria puxar o seu tapete. Ainda há tempo para todos nós de nos consertarmos e vivermos para Jesus de uma forma plena, para que nós possamos jamais morrer. Morreremos sim, jamais morrer, que eu digo, é espiritualmente, porque hoje o que mais se vê são zumbis caminhando pelas ruas, zumbis dentro das empresas, pessoas focadas em qualquer outro tipo de coisa, menos uma coisa tão simples, Jesus. Sabe por quê? A vida com Jesus não é doutrina. A vida com Jesus é livre. As pessoas misturam. É a mesma coisa. Por que todo mundo fala, vem para a igreja para ter Jesus? Aí eu pergunto, onde Jesus falou que você tem que estar entre quatro paredes? Em lugar nenhum. Primeiro porque se você for buscar o sentido da palavra igreja, o que é? Igreja é sair para fora, ir para fora. Tanto que Jesus, quando ele falou, ide, pregai a todos os povos e todas as nações, ele falou assim, ó, vem para a igreja, vem para dentro do templo. Não. Ele não falou nada disso. Quem vivia em templo, tabernáculo, esses lugares, era lá o pessoal da antiga aliança, do Antigo Testamento, os judeus. O Deus deles lá, Jeová, mandava ir para os lugares para adorá-lo. Agora Jesus em nenhum momento. Jesus ele pregou na montanha, ele pregou no vale, ele pregou na beira da praia. E aí as pessoas falam assim, não, mas ele ia para sinagogas para ensinar. Temos que entender que ele queria que judeus conhecessem a verdade para não morrer. Ele entrava nas sinagogas para resgatar judeus para que eles não morressem. Então, essa era a função de Jesus. Ir até aqueles lugares para tirar pessoas da mentira e vir para a verdade. Mas você pode perceber que Jesus ele não se fixou em lugar nenhum até sua morte. Mesma coisa os apóstolos. Ah, pastor, mas tem a igreja de Éfeso, a igreja de Filadélfia, a igreja... Torna-se comum este erro de achar que igrejas de Filadélfia eram lugares onde as pessoas se reuniam para um culto em um lugar fechado. Não. A igreja era todas as pessoas. A igreja eram as pessoas daquela localidade que estavam dispostas a ouvir os discípulos, os apóstolos. Porque a igreja é ir para fora, levar para fora. E é só que o ser humano, a doutrina humana, ela quer escravizar a pessoa de tal forma que a pessoa morre. Porque daí a pessoa vai crer no homem, vai crer no pastor, vai crer no líder, vai crer na sua teologia. E morre. Porque esquece que tem que crer em quem? Em Jesus Cristo. Está lá falando amém, glória a Deus, aleluia, um monte de palavra desnecessária. Em nome de Jesus Cristo, mas não vive em nome de Jesus. Não vive em nome de Jesus. Minha esposa, uma semana atrás, ela passou mal, foi até a UPA, chegou lá uma mulher, ela estava nervosa, falando em nome de Jesus. Minha esposa falou, mas não bota o nome de Jesus aí no meio. Esse é o problema das pessoas. Misturar Jesus,
mistura Jeová, mistura isso, mistura aquilo, e não crer, e morrem espiritualmente. Mas estamos nós aqui falando tudo isso para que você não morra, para que você viva, para que você jamais morra. Crês nisso? Eu faço essa mesma pergunta que Jesus naquele momento fez para Marta. Crês nisso? Se você crê, então saiba que você terá vida eterna. Amém? É isso aí, gente. Olha, vai compartilhando este vídeo, vai falando para as pessoas, olha, eu conheci um canal que fala de uma forma bem limpa, leve, tranquila, sem doutrina, sem nada, fala a verdade que nos liberta. É a verdade, gente. Tudo que eu falo aqui para vocês não sai nada de mim, sai daquilo que a sabedoria de Deus, através do Espírito Santo, me traz. Quem traz os textos para que eu traga aqui para vocês é o Espírito Santo. Martela, tipo, filho, lá, o tema é esse. Aí eu vou, procuro e o Espírito Santo fala assim, aí, ó. Por quê? Porque a sabedoria que vem do céu não é minha. Não preciso ficar horas sentado estudando. Tem gente que fala assim, eu estudo a Bíblia. Se você pegar a palavra, orar e falar com Jesus, você não precisa nem estudar a Bíblia. Porque o Espírito Santo vai te mostrar onde está o que você precisa. Ele vai te levar a entender o que você precisa. Você precisa do quê? De Jesus. De Deus o Pai e do próprio Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então é isso, gente. Muito obrigado. Quinta-feira tem mais vídeo aqui no canal Espírito. Eu espero que você fique ligado. Para você que está passando pela primeira vez, inscreva-se no canal se você sentir no seu coração. Poxa, bacana, eu vou me inscrever. Eu vou me inscrever. Se não, de vez em quando você dá uma passadinha por aqui, ouça bem os textos que trazemos e quem sabe em um determinado momento o véu cai do seu rosto. Amém? É isso aí, gente. Graça e paz. Muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo. E até mais. Valeu.